Na nossa aula, queridos, aqui no terceiro subtópico do segundo ponto, nos diz assim: Deus zela por sua palavra. Como vimos em Isaías 55, a palavra que sai de Deus tem um propósito determinado para cumprir. Aqui está embasada a fidelidade de Deus e por isso ele garante o cumprimento das suas promessas, conforme estão expostas em sua poderosa palavra. Há uma declaração solene, do profeta Jeremias a respeito de como Deus cumpre a sua palavra. Ele vai dizer assim: ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: o que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: vistes bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. É um texto muito maravilhoso, está no nosso textual da lição, obviamente não está completo, mas está lá no textual uma parte desse texto, e é um texto clássico, sobre promessas de Deus, sobre o cumprimento de Deus, o compromisso que Deus tem com a sua palavra, Ele zela por sua palavra para cumprir. Então a promessa refere-se ao ato ou efeito de Deus comprometer algo a outrem ou a si mesmo. Ele não se deixa escarnecer. Terceiro tópico e último ponto da nossa lição. Terceiro tópico e últimos 3 pontos da nossa lição. O primeiro subtópico do terceiro ponto, primeiro subtópico do terceiro ponto diz assim. O terceiro diz assim, tipos e propósitos das promessas de Deus. O primeiro subtópico do terceiro ponto diz promessas incondicionais. E aí onde é que está, amados? Promessas incondicionais é aquela promessa que não exige nenhuma condição de obediência, de não obediência, de qualquer outra coisa, tá? Por exemplo, as promessas incondicionais são as que independem de circunstâncias. Ela não dá nenhuma circunstância. Por exemplo, a promessa do nascimento de Jesus, o comentário já vai citar aqui. Eu diria também a promessa do nascimento de Zacarias, melhor dizendo, de João Batista, feita lá, Zacarias lá, o sacerdote, ele ficou mudo, mas o menino nasceu, não é isso? Porque a promessa era incondicional. Lembrando que sua mãe era estéril, É interessante porque Jesus vai dizer: não houve profeta maior do que João. E a gente começa a ver a grandeza de João logo no nascimento. A Bíblia diz que Maria e Isabel, quando estava grávida, os meninos se alegraram na barriga, se mexeram. Interessante, diz que João era cheio do Espírito Santo desde o ventre e Jesus fruto do Espírito Santo. Então, são coisas bem interessantes de a gente fazer essas comparações, tá bom? Essa ligação, esse paralelo. Olha, diz assim, a promessa do nascimento de Jesus, por exemplo, proveniente de uma virgem, está lá em Isaías 9:6, que o menino vos nasceu, um filho se nos deu, o principado estava sobre seus ombros, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus sorte para a eternidade, príncipe da paz. Mas também diz que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, E o seu nome será o Emanuel, Deus conosco. Então, o local do nascimento, que é em Belém de Judá, conforme Miqueias 5:2, e que Jesus seria chamado de Emanuel, Deus conosco, conforme Isaías 7:14, como já citei. Então, há também promessas proféticas que ainda não se cumpriram, mas que com absoluta certeza aguardamos seu cumprimento, tais como a promessa da ressurreição, que é uma das maiores promessas para nós, depois do arrebatamento, porque quem está vivo será arrebatado. E dentro ainda da proposta tem a promessa da glorificação do corpo, porque teremos um corpo incorruptível. Aquilo que é mortal, Paulo vai dizer que se revestirá de imortalidade, e aquilo que é corruptível se revestirá de imortalidade, de incorruptibilidade. Então, há também promessas proféticas que ainda não se cumpriram, que com certeza se cumprirá, que é a ressurreição dos salvos em Cristo, a transformação dos vivos no arrebatamento da igreja e a transladação desses vivos transformados, tá? Então, são promessas de transladação, de glorificação e de ressurreição. São 3 promessas aqui que cabem. Então, olha, e muitas outras profecias, que haverão de se cumprir e são absolutamente incondicionais, pois Deus é fiel com a sua palavra para cumprir. Segundo subtópico do terceiro ponto.
Diferentemente das promessas incondicionais, as condicionais dependem de circunstâncias, do tempo e da atitude humana para se cumprir ou não. Ao longo da Bíblia encontramos muitas promessas condicionais. Promessas de saúde plena ao povo judeu, condicionadas à obediência às ordenanças divinas, variadas promessas condicionadas também à obediência do povo, né, conforme Deuteronômio 28, que são as promessas que Deus cumpria de acordo com a obediência das pessoas, e tinha aquelas que Deus não cumpria de acordo com a desobediência. Então, que era proclamada por Moisés do Monte Gerizim, né, o Monte da Bênção, e o Monte Ebal, o Monte da Maldição. Promessas de receber o perdão de Deus condicionadas a perdoar. Perdoais e sereis perdoados. Mateus 6, 14 e 15. Perdoar o próximo, né, que nos ofendeu. Promessas de permanecer no amor de Deus, se guardar os mandamentos de Cristo. 14 de João, versículo 23, 15 e o 10. Terceiro subtópico do terceiro ponto, diz assim: o propósito das promessas de Deus. Ao longo da Bíblia, percebemos diferentes propósitos para Deus cumprir suas promessas. O primeiro deles é o de Deus estabelecer uma aliança com o ser humano. O segundo, de reconsiderar o destino da raça humana, dando-lhe mais uma oportunidade por meio de um justo Noé. A gente vai ver em Gênesis capítulo 9 e 11, né? Que Deus destruiu toda a terra, mas aí viu um justo, Noé, e teve misericórdia dele e toda a sua família. E dele veio toda nova humanidade novamente, não é isso? Outro propósito seria mostrar a eleição de um povo como parte de sua aliança com Abraão. A gente vai ver em Gênesis capítulo 12. Eles abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que tu amaldiçoares. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. É um texto que cabe dentro de casamento, né? Além desses, certamente um dos grandes propósitos de Deus é fazer promessas e realizá-las. Tem a ver com zelar pela sua palavra e aprofundar o seu relacionamento conosco. Quando experimentamos o cumprimento das promessas de Deus, temos a certeza inabalável de que Deus se relaciona conosco e por isso não estamos sozinhos no mundo. Deus não é um ser criador que cria e abandona a sua criação, de jeito nenhum. Ele está zelando, ele se relaciona e ele tem prazer em abençoá-la e ajudá-la. Então, queridos, conclusão. Deus é soberano e zela pela sua palavra. Aprendemos que promessa é um compromisso de Deus a respeito de algo com alguém. A promessa condicionais e incondicionais, vimos também que diferentes propósitos podem estar por trás do cumprimento de suas promessas. Mas um dos mais relevantes é estreitar o nosso relacionamento com Deus Todo-Poderoso e saber que Ele se relaciona conosco, seres humanos tão limitados, que Deus nos ensine a confiar nele e aguardar o cumprimento de suas preciosas promessas em nossa vida. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. E a próxima lição será as promessas de Deus para Israel, lição número 2. Pai, queremos te agradecer por cada vida nessa noite que está nos ouvindo e aqueles que ainda vão assistir. Que Deus abra o seu entendimento, que Deus possa trazer iluminação na sua palavra, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos agora e sempre. Todos dizem amém. Importante é que eu diminua e que ele cresça. Só entre algum recinto se Cristo entrar com você. E só comece algo se ele puder participar. Deus abençoe e até a próxima. Se inscreve no nosso canal. Palavra da Vida. Deus tem uma palavra para o teu coração.